Olá, seja muito bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. Meu nome é Mayara Sayonara e eu estou aqui junto com você, aprendendo sempre um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus. E nós estamos num propósito, meditando no livro de Provérbios, né? Onde vários conselhos de sabedoria, nada melhor do que os conselhos vindo direto do próprio Deus, né? Salomão, inspirado pelo próprio Deus, ele nos dá aqui vários conselhos para viver a nossa vida aqui pautada na justiça, porque é a justiça que vai nos justificar diante de Deus. É como nós medimos que nós seremos medidos, e a gente precisa ter muito claro dentro da nossa mente, do nosso subconsciente, que a vida com Deus é uma vida de renúncia. É como o trabalho, para a gente conquistar as coisas, a gente não tem que suar a camisa, a gente não tem que pagar um preço. Ninguém conquista nada com facilidade. E o reino de Deus é a mesma coisa, né? Por muito tempo foi pregado aí um cristianismo de facilidade. Um Deus onde ele só é amor e que nós podemos viver a nossa vida do jeito que a gente quer aqui. Mas Deus quer nos mostrar através desse canal, né, a cada palavra, que nós precisamos renunciar o nosso eu todo instante. Não é nem todo dia, não, é todo instante, porque nós somos muito impuras, nós somos pecadoras, falhas. Sim, eu me incluo nisso, porque o que eu tô falando aqui também serve para mim, né? E eu sou exortada todos os dias, sempre tenho algo a que melhorar, o que fazer, e eu busco sempre de Deus um propósito, algo que possa estar ali me limpando e algo que eu possa estar tendo mais sensibilidade para estar ouvindo a voz dele. Bom, antes da gente começar, agora nós vamos para o capítulo 13, vamos transitar aqui, eu separei alguns versículos específicos, 13, 14 e até um pedacinho aqui também do 15, tá? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou pegar um pedacinho aqui do 15, que o 15 é bem grande, e eu marquei muitos versículos aqui pra gente discutir sobre eles, tá? Então, se você puder, abaixa sua cabeça e curva sua cabeça e vamos pedir a Deus para falar conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, separamos esse momento para o Senhor. Fala conosco, nos orienta, usa a minha boca, meu Pai, para que não venha falar eu, mas que o Senhor venha falar conosco, nos exorta se necessário, nos mostra o caminho, responde, meu Pai, as nossas orações através dessa palavra, e que possamos, meu Pai, sair daqui diferentes de como entramos nessa oração, nessa palavra do Senhor, que ela venha penetrar no nosso mais íntimo e dar frutos para o Senhor, meu Pai, que a nossa vida seja para te agradar. Ensina-nos como fazer isso, tira tudo que vier tirar a nossa atenção para não ouvir e prestar atenção na tua palavra. Esse momento é nosso com o Senhor, meu Pai. Então estamos aqui, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu convido o Senhor para se assentar aqui do meu lado e do lado dessa pessoa que está ouvindo, porque o Senhor disse: onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria. Então o Senhor está aqui conosco. Então pode falar, meu Pai. Nós estamos aqui para te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, já recebemos vários conselhos aqui. Se você não assistiu os outros vídeos do livro de Provérbios, assista, porque tem muitos ensinamentos aqui, onde Deus usa Salomão para nos alertar mesmo. Ele é a própria sabedoria, né? E quem tem a sabedoria divina tem tudo. Nós temos que pedir a Deus. Nós temos que pedir a Deus as coisas com detalhes. Mas eu tô sempre orientando aqui nos vídeos que nós temos que pedir a Deus as coisas espirituais, as coisas que só Ele pode nos dar, não as coisas físicas que a gente pode pegar, né? E então a sabedoria, nós temos que pedir Ele mais do que tudo. Nós temos que desejar essa sabedoria, que é Ele morando dentro de nós. E a gente só vai conquistar isso se nós nos renunciarmos, se a gente buscar o batismo com o Espírito Santo, que é conhecer Deus de fato e de verdade. E eu volto a falar, posso ser repetitiva, não é sobre um tempo de igreja, é sobre anos de igreja, não é isso que salva uma pessoa. O que vai salvar a minha vida e a sua vida
é quem nós estamos sendo no nosso íntimo, é o quanto nós estamos tendo interesse na palavra, o quanto nós estamos buscando conhecer Deus de fato, de verdade. Porque a gente, e isso não sou eu que estou falando, porque está até escrito no livro de Atos mesmo, ali no finalzinho de João, a gente vê quando Jesus ele sobe ao céu e fala: eu irei ao Pai, mas enviarei o Consolador, que vai guiar vocês a toda a verdade. E vocês serão minha testemunha aqui na terra. E o Espírito Santo, e o Senhor Jesus, ele nos dá o Espírito Santo para que sejamos testemunhas dele aqui na terra. Então, até para pedir o Espírito Santo, a gente tem que ter critérios, sabe? A gente não pode pedir o Espírito Santo para uma conquista pessoal. E a gente não pode pedir o Espírito Santo para salvar a vida do próximo. Temos que salvar a nossa vida primeiro, né? Porque a salvação, ela é individual. Nós não temos que esperar alguém ir conosco buscar o batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está tocando em nós, está nos convencendo, porque é Ele que convence, a palavra é uma semente, quem te convence do erro, do engano, do pecado, é o próprio Deus. Né? E se surge uma tristeza dentro de você com aquilo que você ouve da palavra, das pregações aqui, nas meditações que a gente tem feito, essa tristeza provocada, ela é para te trazer vida. Porque é o próprio Deus que está convencendo, está te ajudando a se enxergar, a olhar para dentro de si. E a gente tem que pedir isso a Deus todos os dias. Me ensina a olhar para dentro do meu eu, me ensina a olhar para minha alma, me ensina a enxergar aquilo que está atrapalhando o Senhor de agir na minha vida. Porque falar que crê em Deus, até os demônios creem. Até os demônios creem em Deus, você sabia? Só que crer de verdade é aquele que vive a palavra de Deus. Esse que mostra que crê. Não é uma crença falada, é uma crença vivida. Porque a crença falada até o demônio tem, né? Então Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que estejam dispostas a pagar o preço de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes é fácil até receber o batismo com o Espírito Santo, mas manter o Espírito Santo é difícil. É difícil manter a chama acesa dentro de nós para que essa chama não se apague. Porque a chuva vem enxurrada de problema, vem enxurrada de seta do inimigo, vem enxurrada de palavras negativas, de pensamentos destrutivos. Vem enxurrada, e se a gente não tiver ali o tempo inteiro acendendo esse fogo, se essa chama não tiver cada vez mais forte dentro de nós, vai se apagar. E é como o relacionamento de homem e mulher. Casar às vezes é fácil, mas o que prova um casamento de verdade, um casamento feliz, é a convivência, a relação entre um e o outro. É o quanto um se dedica para o outro. É o quanto um inova em relação ao outro. Não deixa cair no automático. O quanto um cuida do outro. É isso que mantém um casamento com a chama acesa. E esse casamento a gente pode exemplificar ele para o reino de Deus, nosso casamento com Deus. Se você quer um conselho, case com Deus primeiro. Eu sou solteira, Maiara, não tenho ninguém. Mas eu vou ficar pra titia, tô sozinha. Mas é tão difícil. Case-se com Deus primeiro. Porque se você tiver Ele, você já tem tudo. Você vai ser preenchida. Porque o único que pode preencher o vazio da alma é a presença de Deus habitando dentro de você. Nem um casamento. Porque até mesmo um marido que não teme a Deus está sujeito a falhas. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a falhas, né? Mas se o marido ele não teme a Deus, você não pode dizer que... você não pode... como que eu posso falar? Não se admire... Essa é a palavra que eu queria encontrar. Não se admire se ele te decepcionar. Porque não teme a Deus. Agora, eu confio, por exemplo, eu confio no meu marido,
porque ele teme a Deus. Mas até esse temor, ele é um estado presente. É temer hoje, é temer amanhã, é temer até depois de amanhã, porque ele fala, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. E o meu marido, ele pode confiar em mim até o presente momento, porque eu temo a Deus. Porque se eu trair ele, eu estou traindo Deus. Porque Deus, ele me vê em oculto. Ele é aquele que esquadrinha todos os corações. Ele sabe as nossas intenções. Por isso que ele fala, tudo que você for fazer na vida, tudo, faça de todo o seu coração, com todas as suas forças. Dê o seu melhor, como se você estivesse fazendo para Deus. Porque Ele, te vendo em oculto, que vai te recompensar. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus, não as pessoas. Enquanto esse coração aqui não estiver limpo, despojado, enquanto esse coração aqui não estiver aberto a ser exortado, a abandonar aquilo que precisa abandonar, não tem como Deus habitar. Todo ser humano que quer ter vida com Deus precisa passar por um processo de libertação, isso é um fato. Quantas pessoas, e eu falo que a maioria das pessoas que estão dentro de uma igreja estão enganadas. Te falo que 70% para mais. Para mais. Quantas pessoas que pregam a palavra de Deus, que estão pregando aí que Jesus está voltando, mas nem elas mesmas acreditam que Jesus está voltando. Então a gente tem que vigiar, ficar em alerta e pautar nossa fé na palavra, ter interesse, ler, não entendeu, vai no dicionário, traduz a palavra. Hoje em dia tem Bíblia na linguagem atualizada, não é desculpa, tem aplicativo no celular com a linguagem atualizada. Se você falar, Deus, fala comigo, eu vou aqui começar a ler a tua palavra em nome de Jesus. Senta, separa um momento para ele, leia que ele vai falar com você, ainda que seja numa frase, ainda que seja numa palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você pode provocar isso. Nós temos que provocar o milagre, né? Deus já é um Deus pronto. Então está nas nossas mãos. E Ele já está às portas. E Ele vai vir buscar a igreja. E o que nós estamos preparando para esse dia? Nós temos que estar prontos quando Ele chegar. Nós temos que estar com a nossa botija de azeite cheia, a nossa lamparina acesa. Porque se ela estiver apagada, já era. E quantas pessoas ele está usando para falar, alertar, depois não adianta dizer, eu não sabia. Porque ele fala, melhor você ser frio e não saber nada da minha palavra, ou você ser quente, fervoroso na fé, do que você ser morno. Porque a mornidão não serve para nada, eu vomito. Leia Apocalipse 3:15. Quem é morno, eu vomito, tô a ponto de te vomitar. Eu não tomo café, mas se você toma café, você gosta de café morno? Eu gosto de chá. Gosto de chá com leite quente. Morno não é bom, não. Então, melhor você não saber nada da palavra de Deus, porque tem mais misericórdia como o ladrão que estava com Jesus na cruz, que se arrependeu ali, teve chance, né, de se arrepender. Melhor não saber nada. Tem mais salvação para uma prostituta que não sabe nada do que para quem sabe e não pratica. Então a gente tem que ter muito temor e tem que levar as coisas de Deus a sério. Muito, muito, muito a sério. Porque o diabo, ele existe há trocentos trilhões antes de nós. Ele conhece os mistérios desse mundo, do universo. Ele sabe de coisas que a gente nem imagina. E ele sabe o seu ponto fraco, o meu ponto fraco. Ele sabe qual que são as nossas inclinações. E ele vai trazer um prato pronto de comida para aquilo que te pega. O que você percebe que você está pegada? Qual é a sua fraqueza? Financeiro? Está pegada no dinheiro?
Não consegue tirar o dízimo? Não consegue devolver? Porque o dízimo não é nosso, é dele. É como reverência de tudo aquilo que ele nos proporciona, né? O respirar, o acordar, o despertar. O dízimo tem que ser levado na casa do tesouro, tem que ser levado na casa dele, na casa, na igreja. Isso é um assunto para um outro bate-papo aqui. Não é para você dar como oferta em qualquer lugar, é para devolver lá. Entendeu? Leia Malaquias 3:10 direito, medita mesmo. Pede a Deus para falar. Não vou ser nem eu que vou falar com você, não. E você também não vai pegar opinião com ninguém. Você vai lá abrir Malaquias 3:10. Leia na tradução atualizada. E aí você vai pedir a Deus para falar com você. Faz uma oração antes, ele vai falar. O dízimo é para devolver no altar. E será que nós não estamos roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? A oferta, sim. A oferta, você faz do seu jeito. Aliás, a gente oferta o tempo inteiro, né? A gente oferta aqui quando tá ouvindo a palavra, mas dízimo e oferta é nossa obrigação. São coisas que nos afastam de Deus. Você tá apegada no quê? Uma mágoa? Tá com mágoa de alguém? Essa pessoa tá no lugar de Deus no seu coração. A família, algum familiar? Aquele que ama pai, mãe e filho mais do que a mim não é digno de mim. Bom, falei e ainda não entrei na palavra, né? Vamos meditar aqui no que der tempo pra gente falar, mas se eu falei é porque Deus, isso é salvação, dízimo também é salvação. Mas também não adianta devolver o dízimo. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta também devolver o dízimo lá na igreja, na sua igreja, enfim, no altar que Deus tocar em você, que você deve devolver, e continuar fazendo as coisas do seu jeito, não. Quando a gente decide ter vida com Deus, nós nos entregamos por completo, não é 99,9. Não adianta achar, eu sou dizimista fiel, igual aquele homem, né, que está na Bíblia, que ele inclinou a cabeça e orou, ó Senhor, eu tiro o dízimo, eu jejuo tantas vezes por semana, mas é cheio de arrogância, cheio de prepotência. É um agrupamento de postura que nós temos que ter para sermos considerados pessoas justas diante de Deus, não perfeitas. O dízimo é parte disso, mas também não adianta achar que só porque é dizimista fiel, eu posso aqui fumar um cigarrinho aqui, sou dizimista, né? Tenho temor a Deus. Deus entende, tão difícil largar esse vício, tão difícil. Deus entende. Assisti um vídeo de pornografia aqui, ninguém tá vendo, Deus tá vendo, né? Eu sou sozinha, não tenho ninguém, poxa, o que tem eu me masturbar? Não adianta, isso é pecado, né? Então, que quando você decidir entregar a sua vida de verdade, entregue tudo. Não entregue só a metade, que senão o sofrimento vai vir, a angústia vai vir, o medo vai vir, a dúvida vai vir, o pânico vai vir, as crises, o desânimo, e você não vai entender nada, porque você vai ficar pautada com o tempo de igreja. Mas por que eu tô sentindo isso? Tem tanto tempo na igreja, eu sou ofertante, eu ajudo as pessoas, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? Então, vigiai e orai. Vigia primeiro. Toma cuidado com a sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual não tiver alicerçada numa rocha, você não vai suportar o dia mau. E ele vai vir para todo mundo, se já não veio para você. Mas Deus quer te levantar por cabeça e não por cauda. Mas para isso você precisa pisar na cabeça do problema e decidir de uma vez por todas ter uma vida com Deus. Assumir Jesus na sua vida. Não é não chove, não molha. Não é só um dia da semana. Você tem que se alimentar dele todos os dias. Você tem que ter interesse. Você tem que mostrar para Deus que você quer ele de fato, de verdade. Só assim para chamar a atenção dele.
Não é de qualquer jeito, ó Deus, ó céus, ó vida, me ajuda, por que eu tô passando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Não fica questionando mais, faz o que tem que ser feito. Quando você vai no médico e ele te dá uma receita, você fica questionando ele as coisas, você quer ser curada, você vai lá, compra o remédio, toma. E no horário que o médico mandou. Porque se tomar também diferente, tomar do seu jeito, o problema não resolve, não é verdade? Então a vida com Deus também é assim. É uma vida reta, porque Ele é justo, Ele é limpo, Ele é puro, Ele é santo, Ele é rei. Então você está permitindo a gente começar essa meditação aqui desse jeito, é porque é preciso ter pratos limpos, sabe? Preciso deixar na mesa a realidade de uma vida com Deus. A realidade, não importa se você nasceu num berço evangélico, não importa se seus pais são evangélicos, título não salva ninguém. Está escrito lá em Apocalipse que não se viu o templo lá em cima, na Nova Jerusalém. Não se viu o templo, porque o Senhor é o próprio templo. Não se apegue a homens, pessoas, pregadores, porque o Senhor é o seu pastor. Claro, né, que Deus usa as pessoas para falar e nós precisamos, né, a gente acaba aprendendo um com o outro. Quanto mais próximo a gente está de pessoas com o mesmo propósito, mais nós somos influenciadas por isso. Mas em primeiro lugar, você tem que temer a Deus, ter curiosidade de abrir a palavra e procurar aquilo que você ouviu. Perguntar mais as coisas para Deus espirituais. Como agradá-lo? Como ter, como ser firme, como ser forte? Como servi-lo? O que Ele quer de você? Você já perguntou? Você já falou, Deus, seja feita a tua vontade? Ou as suas orações é só pedindo o que você quer? Então vamos entrar aqui. Provérbios 13. Eu marquei alguns aqui. 13:2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Então, o que sai da nossa boca, nós temos que ter muito cuidado. Olha o que fala aqui no 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A gente tem que pedir a Deus para nos ajudar. É uma coisa que eu peço muito a Ele, a ficar mais calada, a pensar mais antes de falar, a pesar se vale a pena, se compensa, se o que eu tô falando é construtivo, ou se eu tô jogando palavras ao vento, raiva no momento da raiva, coisa que eu vou me arrepender depois, vai ofender alguém. Tenho pedido a Deus muito isso. Às vezes uma discussão dentro de casa, onde um quer falar mais alto que o outro, não vai levar a lugar nenhum. Então, sábio é aquele que guarda a sua boca. Então, até isso a gente tem que pedir a Deus, como Davi pediu, coloca um freio na minha língua, coloca anjos aqui ao redor da minha boca, porque as palavras, elas têm muito poder. Tanto em relação àquilo que você profere na vida da pessoa, quanto aquilo que proferem para a sua vida. Se você não tiver a blindagem de Deus, se alguém determinar alguma coisa sobre a sua vida e você conversar com aquela palavra, aquilo vai acontecer. Você tem que rejeitar, amarrar, tá amarrado em nome de Jesus. Para de conversar com esses pensamentos e para de confessar a derrota. Eu não posso, eu não consigo, não é pra mim, eu sou um peso, eu não sou nada, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu sou feia, eu sou assado, eu tenho um problema. E as pessoas não têm problema. Agradeça a Deus que você está viva. Agradeça a Deus porque você tem uma internet para escutar a palavra. Ressignifica as coisas. Veja o lado bom. Para de enxergar o copo meio... O copo está na metade. Você consegue enxergar ele mais vazio do que cheio. Toma cuidado com o que você está falando. Não aceita também as situações. Ah... Tá do jeito que Deus quer a minha vida. No tempo de Deus. Né? Aí vai e confessa sua derrota. Não. Seja intrépida, ousada. Confessa a vitória. Se visualiza lá na frente. Se visualiza
já com o batismo com o Espírito Santo, se você, nessa palavra, até aqui, tem pedido a Deus bênçãos físicas, materiais, volta. Volta e pede a Deus o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas eu já tenho batismo com o Espírito Santo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se você está angustiada, se você está em depressão, se você está com dúvida, se você vive triste, cabisbaixa, se você está pensando em desistir da vida, esses não são frutos do Espírito Santo. Toma cuidado com o espírito enganador. É difícil se enxergar? Nós somos os nossos maiores inimigos, sabia? Porque a gente consegue enxergar o cisco no olho do outro e não enxergar a trava que está no nosso olho. Pede a Deus clareza para tirar a venda dos olhos, para tirar o orgulho, para te ensinar a enxergar. Que Ele venha nos ensinar a enxergar dentro do nosso eu. Que o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo nas águas. E o batismo com o Espírito Santo não é algo que aconteceu uma vez e aí depois você nunca mais precisou dar manutenção. É o que eu estava falando aqui sobre o casamento. Ai, há muito tempo eu já fui batizada com o Espírito Santo, só que hoje eu afastei. Eu só preciso de um renovo. Se você afastou, o Espírito Santo afastou também. É assim. Ele só habita num lugar que foi ornado para ele, preparado para ele. A pessoa que se dedica, a pessoa que é fiel à palavra, a pessoa que, se precisar desagradar o outro, ela vai desagradar, a pessoa que não mente, a pessoa que fala a verdade, a pessoa que se dedica. E aí, cuidado com as palavras que saem da sua boca, que você está confessando. Você precisa confessar vitória, gratidão. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Até da preguiça, Deus nos exorta aqui, nos alerta. A gente sempre deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Preguiça. Porque sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguém, sempre tem algo mais importante. A gente tem preguiça de ler a palavra, a gente tem preguiça de orar e fala que não sabe falar. Deus está procurando gente que sabe falar bonito. Ele capacita os seus escolhidos. Ele não veio para os sábios, ele veio para o mais fraco mesmo, para glorificar o nome dele na sua vida, na minha vida. Eu sempre fui rejeitada quando eu era criança, sempre fui a ovelha negra da família. Ninguém acreditava em mim. A mais irresponsável, a mais sem noção. Sempre fui. E Deus me chamou na minha casa. Primeiro. Porque Ele faz as coisas loucas confundirem as sábias. Então, por mais que a gente esteja sem vontade, se dedica. Eu vou te falar uma coisa. Esse vídeo mesmo que eu tô gravando aqui, eu tava indo já dormir. Eu ia fazer ele amanhã. Amanhã eu vou acordar e vou fazer. Aí meu marido falou comigo: não, você não falou que ia fazer? Você tem que ir lá e fazer. Você não falou que ia fazer? Aí eu falei: é verdade. E eu tô aqui. Eu tô aqui mesmo cansada, eu tô aqui com o maior privilégio do mundo, porque eu tô recebendo também. Então, da mesma forma que a gente se levanta para trabalhar, mesmo que sem vontade, e vai, as coisas de Deus, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. É como uma parábola que ele contou entre um certo homem, ele tinha 2 filhos. E um desses filhos, esse homem falou: filho, vai trabalhar para mim na vinha. Na época, né, tinha muitos lavradores. E ele usava essas parábolas aí de plantação, de colheita. E aí um desses filhos falou: tá bom, pai, eu vou. E não foi. E o outro, o pai falou: filho, vai trabalhar para mim na vinha.
E ele falou, nossa pai, que saco, de novo, por que você não chama meu irmão? Reclamou, mas ele foi lá e fez. Quem que agradou a Deus? O que falou que não foi? Ou o que reclamou e foi? Então, mesmo que sem vontade, Deus sabe. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Que você vai receber, que vai valer a pena. Então, cuidado com a preguiça também no trabalho, cuidado com a preguiça em todos os sentidos. O que despreza a palavra perecerá. Aqui já estou em Provérbios 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que despreza o que ouve em relação à palavra de Deus vai perecer. Vai arder no lago de fogo de enxofre. Mas o que teme, a gente tem que ter respeito, temor é respeito. Olha o que Jesus fez por nós na cruz. Os que temem aos mandamentos, que levam em consideração, com reverência, essas pessoas serão glorificadas junto com Ele. Terão um lugar reservado com Ele na glória e viverão o reino de Deus aqui nessa terra. Essas pessoas, sim, que temem a Deus, mas que mostra que teme, porque se eu perguntar aqui quem teme a Deus, se tivesse aqui muitas pessoas na minha frente, muitas diriam que temem. Deus é o primeiro na sua vida? A vida de quem aqui que Deus é o primeiro? A minha. Todo mundo ia levantar. Mas é a mesma coisa de perguntar assim pra você, quem quer comprar uma casa esse ano? Todo mundo. Quem vai comprar uma casa esse ano? É diferente. É diferente. Tem que sacrificar mais para comprar uma casa esse ano, não é verdade? Então, se a gente se dedicar e sacrificar e mostrar para Deus com as nossas atitudes que a gente abre mão de todos os problemas, de todas as preocupações, de todas as ansiedades. Se a gente mostrar isso para Ele, se a gente buscar incessantemente, sem desistir, porque Ele nos testa nos mínimos detalhes. Porque você não vai receber amanhã, nem depois de amanhã. E aí o diabo vai soprar. Tá vendo? Tá resolvendo. Não tá adiantando nada. Mas era naquele momento que Deus ia te abençoar. Aí você vai, desiste, recua. Fala, não vou fazer mais não, tá resolvendo. Deus, Ele testa a gente até na ansiedade. A gente não pode ser ansioso para receber as coisas que Deus tem prometido, porque um dia para Ele é como 1000. E 1000 dias para Ele é como 1. A matemática dele é diferente da nossa. O tempo dele é diferente do nosso. A gente tem que confiar e fazer por onde. E ter essa certeza, essa convicção dentro de nós. E para que ela venha permanecer, a gente tem que cultivar. Sem desprezar a palavra. O que você vai fazer com isso que você está ouvindo aqui? Vai viver um remorso ou um arrependimento sincero e verdadeiro? Porque o remorso passa. Daqui a pouco vem alguma coisa na televisão, alguma coisa na internet e te convence do contrário. Então não foi o próprio Deus que se revelou para você, porque Ele ainda não viu sinceridade no seu coração. Então peça isso a Deus. Terminando aqui essa palavra, fala com Deus, se revela para mim. Me convence do meu erro, do meu engano, aquilo que está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor. Me mostra. Me mostra porque eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Estava preocupado com tanta coisa, estava esquecendo de cuidar do meu relacionamento com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ter o batismo com o Espírito Santo, não para guardar como uma medalha, mas porque eu quero apresentar esse Espírito Santo para outras pessoas que também estão enganadas, outras pessoas que não te conhecem, outras pessoas que só conhecem o Senhor de ouvir falar, conhecem os milagres, porque Jesus passava curando, né? Mas Ele não veio para curar somente, Ele veio para anunciar o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, a gente tem que se esforçar. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E só aqueles que se esforçam entram no reino de Deus. O que anda com os sábios ficará sábio. Lá em Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Com quem que você está andando?
Não adianta falar que não é fruto do meio, porque nós somos influenciadas por essas pessoas. Essas pessoas que você anda, elas estão te colocando para cima, têm os mesmos objetivos, não são pessoas que murmuradoras, reclamadoras, mentirosas, fofoqueiras, pessoas que não temem a Deus, pessoas que só te chamam pro oba-oba. Porque comigo foi assim. Eu era rodeada de amigos. Rodeada. Eu era a chefe da turma. Eu que organizava as festas. Todo mundo era apaixonado comigo. Todo mundo. Se eu faltasse, Maiara faltou na festa? Nosso pai. Dentro da minha casa eu era ovelha negra. Nas festas, na rua, eu era mais legal. Bebia igual o homem. Achava bonito. Achava bonito embriagar. E eu queria mostrar que eu era forte. Que eu estava no patamar dos homens. Entreguei minha vida para Jesus. Sumiu todo mundo. E eu me afastei também. Porque eu vi que aquilo ali não era mais para mim. Andar com pessoas com o mesmo propósito, em tudo, tá? Na vida profissional, em tudo. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu falo que eu tenho mentores espirituais. Tenho um grupo, ando com pessoas que eu aprendo todos os dias com elas. Com testemunho, com algo que Deus usa para falar, com algum propósito que Ele manda, através da boca dos nossos companheiros e vice-versa. Ele vai usando um ou outro. E nós nos reunimos sempre. Na semana, nós nos reunimos mínimo 3 vezes por semana. O grupo. E tem me ajudado muito. Me ajudado muito. Então a escolha das suas companhias também vai fazer toda a diferença. E não pensar 2 vezes antes de abrir mão. Na verdade, quando Deus ele se revelar para você, automaticamente você já vai ter esse desejo de abrir mão disso. Mas para isso você tem, com muita sinceridade, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, você tem que fazer uma aliança com Deus. Dar um basta na mesa e falar com Ele que a vida velha ficou para trás, que a partir dali para frente, o que Ele falar para você fazer, você vai fazer. E a pergunta que não quer calar é: você está disposta a pagar o preço? Porque vai ter que pagar um preço. Vai ter que pagar o preço da chacota, das zoações, das pessoas falando que você é bitolada. Pessoas próximas de você, da sua própria família, não se admire, que vão lançar palavras, são as primeiras que vão se levantar. Porque o diabo não é bobo, ele vai usar gente próxima, gente que você tem apego. E os familiares são as melhores opções para ele. Comigo foi o marido e minha família inteira. Juntou o meu marido, minha família e a família do Ever. Meu marido. Todo mundo. Pelas costas, né? Alguns tinham coragem de falar, outros pelas costas não concordavam de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o diabo usava mesmo. Usava. Meu marido, então... Então, minha amiga, Deus já avisou. Se ele foi perseguido, você também vai ser por conta do nome dele. Bem-aventurado. Seja bem-aventurada. Feliz é você por ser perseguida por amor a Deus. Por conta dele. Ele deixou isso escrito. O mapa da vida está aqui. Ele já prevê tudo que vai acontecer. Seus primeiros passos quando você entregar sua vida para Deus, não pense que o diabo não vai se levantar contra a sua vida, não. Porque ele não está preocupado com quem já é dele. Não está preocupado com o Pai de Santo, não está preocupado. Ele está preocupado com aquele que está abrindo os olhos para a fé. Para aqueles que já têm o Espírito Santo, que ele quer tirar da presença de Deus. Para quem está despertando, uau, eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Então é isso a solução para os meus problemas e para que eu tenha a vida eterna, a garantia da salvação da minha alma. Alguém para conduzir a minha vida a toda a verdade, o que vai me dar a visão espiritual de tudo e de todos é o batismo com o Espírito Santo, que vai me dar paz, mansidão, domínio próprio, que vai me dar equilíbrio, resistência.
intrepidez, coragem, ousadia, alegria na alma? Tá nele? O que eu preciso fazer? Entregar minha vida? Tudo? Buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu quero. Ah, minha amiga, não pensa você que o diabo não vai se levantar, não. O que ele puder fazer para você não entrar no reino de Deus, ele vai fazer. Mas Deus já alertou. E o que você vai fazer? Tá amarrado, você não manda da minha vida. Acabou para você. A partir de hoje, aquele que te venceu na cruz comanda a minha vida. Você tá proibido de comandar mais a minha vida. Você já pisou demais em mim. Agora sou eu que piso em você. Eu tenho domínio sobre você. Você não vai subestimar o diabo. E você vai se blindar, vai se revestir de toda a armadura de Deus para que você venha resistir e não cair nas ciladas do inimigo. Está escrito na palavra. Então você vai determinar, toda hora que vier um pensamento negativo, tá amarrado. Você tem que imaginar que Deus nunca vai lançar para você que você é um erro, que você não vai conseguir, que você não pode, que acabou para você. Esse tipo de sentimento, Deus não é sentimento, Ele é razão. Ele é um Deus de certeza, de convicção. É um Deus que entregou o próprio Filho dele na cruz. Quem pode fazer isso? Alguém com muito sentimento não faz. Um ser humano não tem coragem. Mas se tem vida com Deus, abre mão de tudo. Porque Ele nos dá o caráter dele. Então você vai resistir ao diabo. Vai sujeitar a Deus e vai resistir o diabo, que ele vai fugir de você. Vai determinar que saia da sua vida a partir de hoje. Toma uma postura diante de Deus. Deus está esperando. Porque às vezes você está esperando Ele responder uma oração, mas é Ele que está esperando você responder o chamado que Ele já te fez. O que você está esperando? Todo joelho um dia vai se dobrar. E toda língua vai confessar que só Ele é Deus. Ele disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu acrescento que muito poucos ainda são selecionados. Ele não chamou todo mundo. Você prestou atenção no versículo? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele não chamou todo mundo, chamou muitos. Está chamando muitos aqui. Agora, se você vai ser escolhida, se eu vou ser escolhida, está nas nossas mãos. A bênção e a maldição. O que a gente escolhe? Do jeito que a gente está vivendo, dá para sofrer mais um pouquinho? Dá para suportar mais na força do nosso braço? Ou não? Se você reconhece que não espere mais nenhum segundo. Não se importe com o que vão falar de você. Simplesmente faça o que Deus está te pedindo. Assim como Abraão fez quando ele entregou o filho dele que ele mais queria na vida. Recebeu o filho na velhice. O menino cresceu um pouquinho, Deus, ó. Me dá, Abraão. Me dá esse menino. Abraão. Ele subiu naquele monte para sacrificar. Ele subiu para sacrificar o filho dele. Na hora que ele ia, não! Deus falou, agora sim, você mostrou que teme a mim. Deus vai testar todos os corações. Não foi só de Abraão. Não foi. Não foi só o de Jó. Todo mundo ele vai testar o coração. E aonde está a nossa fraqueza, que é aonde que o diabo vai, ó. Foi como ele fez com Sansão. Sansão tinha um segredo, uma aliança com Deus, que ele não podia revelar. E o diabo tentou ele, aonde ele sabia que ele se inclinava. E ele revelou esse segredo e foi punido. Foi punido. Então, se você não quer ser punida e nem viver a segunda morte, e nem continuar nessa morte espiritual, tome uma postura agora diante de Deus. Lá no versículo 14,
Toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho o despreza. Dentro de nós existe uma mulher sábia e uma tola. Quem nós estamos colocando para fora? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói tudo com suas mãos. Tola é aquela que não é fiel a Deus, no português, claro. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Tola é aquela mulher que acha que vai ganhar o marido para Jesus na força do braço. Tola é aquela que acha que quem precisa mudar é o marido, não si mesma, dentro de casa. Seja você quem você quer que o seu marido seja. Seja você quem você quer que o seu filho seja. Seja você um exemplo, porque é o seu exemplo que vai convertê-los. Não é pelo muito falar, mas é pelo ser. A sua mudança vai exalar, porque é assim que a mulher sábia faz dentro de casa. A mansidão, o caráter de Deus exala e ilumina todos que estão em sua volta. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Guardar a boca de novo, soberba, colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Posição, título, vaidade, dinheiro. A gente nunca pode achar que é alguma coisa. Sabe uma oração que eu faço? Sempre ajoelhada no vaso, com a cara ali, ó, para chamar a atenção de Deus e falar: Deus, ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não sou nada, preciso do Senhor para tudo. Humilhação. Deus se agrada de quem se humilha para Ele. Em todo o trabalho, lá em Provérbios 14, 23, e aqui refala de novo sobre o sábio teme, desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então, se você ler tudo aqui, você vai ver Deus nos alertando sobre as pessoas que não temem a Deus, alertando aqui sobre as pessoas que falam demais, né? Alertando aqui a atitude da mulher dentro de casa. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. A gente não pode desprezar as pessoas, né? A gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o batismo com o Espírito Santo, ele vai vir para você ganhar almas. Lembra do que Jesus falou quando ele subiu? Quando ele subiu para o céu: eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que guiará vocês a toda a verdade, e vocês serão minhas testemunhas. A seara é grande, mas os trabalhadores dela são poucos. Deus conta com você. Se você pedir o batismo com o Espírito Santo por um propósito que venha glorificar a Ele, que às vezes a palavra é muito mal interpretada, né? As pessoas acham, por exemplo, tudo que pedirem em meu nome, o Pai atenderá. Aí as pessoas pedem qualquer coisa e falam: mas Deus falou que eu podia pedir tudo no nome dele. Só que tem um adendo: tudo que pedirem em meu nome, a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que o Senhor seja glorificado, para a glória dele, será atendido. O que você está pedindo glorifica o nome dele? Então tem que levar isso em consideração, tá? Para nós, né? Isso serve para mim também. Lá em 14, 23, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Isso é tudo, para o mundo físico, para o mundo espiritual. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras, só de falar, ou muito falar, não salva ninguém. Não sustenta a sua vida. O temor do Senhor é fonte de vida, para finalizar, para desviar dos laços da morte. Se você temer a Deus, quanto mais você mostrar esse temor, mais Ele vai te proteger, te blindar. Porque se você habitar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente você pode descansar. Se você habitar, é aquele que habita. Só habita quem teme a Deus. Porque Ele fala que aquele que crê nos meus mandamentos e os seguem, esses são os que verdadeiramente me amam. Quem não segue, só papo. O que tarda em irar-se é grande em entendimento,
mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. De novo aqui ele falando sobre o fato da gente reagir a algo que veio, que nos constrangeu, alguma coisa que a gente ouviu, que a gente não concorda, alguma acusação. Pede a Deus para ensinar a respirar fundo, não é fácil. Eu tenho pedido muito a Deus para me ensinar a receber repreensão, a receber ali, às vezes, a ouvir alguma coisa que eu tô fazendo que não tá legal, a ouvir do meu marido, por exemplo. Isso é humildade. E a gente tem que pedir a Deus que Ele nos dá quando a gente pede aquilo que vai glorificar o nome dele. E se você ainda tem dúvida sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, procura aqui nesse canal. Tem um vídeo escrito passo a passo para receber o batismo com o Espírito Santo. Lá você vai entender melhor. Se você tiver o Espírito Santo, minha amiga, eu te garanto, você tem tudo. Tô até balançando o celular aqui, né? Tô gravando pelo celular. Se você tiver o Espírito Santo, o dia que você conhecer a Deus, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ninguém te para. Ninguém te para. Pode vir o vale da sombra da morte. Ninguém te para. Porque é o próprio Deus quem luta suas guerras por você. É o próprio Deus dentro de você, te selando como propriedade peculiar dele. Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. E Jesus falou lá em João 3, na conversa com Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode herdar o reino de Deus. Não pode. João disse que ele batizava com água, mas que viria aquele que batizaria com a água e com o Espírito Santo. Batismo com fogo também, que ainda tem outro nível de batismo, tá? Tem o batismo com fogo, tem o batismo com sangue. Tudo isso é nível espiritual que você vai conquistando mediante. Quanto mais próximo a gente está de alguém, quanto mais a gente tem sede de conhecer essa pessoa, quanto mais a gente está ali se embriagando com essa pessoa, espiritualmente falando, das maravilhas dele, da palavra, mais íntimo a gente se torna e mais ele se revela. Porque Deus é um Deus de novidade, ele não envelheceu não. Ele tem revelações que não estão aqui na palavra. Porque a palavra dele se renova todos os dias. E ele tem coisas para revelar para você que nem aqui está escrito. Mas ele só vai revelar para aquele que realmente o adorar em espírito e em verdade e se dedicar em oculto. Em oculto. Ele sabe e ele vai ver. E com certeza você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então busca mais que tudo batismo com o Espírito Santo. Você pode começar a fazer isso agora aí na sua casa. Não espera o dia da reunião da igreja, não. Deus rasgou o véu. Tem que ir na igreja, tá? Não tô falando que você não tem que ir na igreja. Mas Deus rasgou o véu e você tem acesso a Ele aí. Agora você pode ter uma experiência com Ele. Dobre seus joelhos. Fala com Ele. Confessa todas as suas falhas, medo, angústia. Pede a Ele tudo que foi falado aqui. As coisas do alto, lembre-se. Esquece dos problemas. Esquece das pessoas. Deus está querendo ter um tete a tete com você. Você tem cuidado de tudo, de menos da sua própria alma. Aproveite esse momento agora. Depois você me conta aqui como foi esse bate-papo aí. O que Deus falou com você nessa meditação. Um abraço. Deus abençoe.